Meus amigos, estamos aqui na nossa sede do Atualidades do Direito, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, com o propósito de discutir o exame da OAB. Problemas técnicos, problemas de elaboração da prova, problemas de correção das provas, razoabilidade ou irrazoabilidade das críticas, o exame da OAB precisa ser mantido ou não, etc. Nós, para debater este tema, convidamos, em primeiro lugar, o nosso presidente da OAB Nacional, Ofir Cavalcante, que, tendo outros compromissos, indicou para participar deste nosso debate o professor Clóvis de Bittencourt Dottori. É isso mesmo, professor? Sim. Dottori. O professor Clóvis, nesse instante representando o professor Ofir Cavalcante, ele é coordenador acadêmico do exame da OAB. Portanto, é precisamente o homem que comanda essa parte toda acadêmica do exame. Também convidamos a Fundação Getúlio Vargas para estar conosco nesse instante. E, gentilmente, a FGV aqui está representada pela doutora Vivian Rauneit, que é gestora de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Então, temos Vivian, da Fundação, professor Clóvis, que é da Fundação e, ao mesmo tempo, nesse instante, representando o doutor Ofir Cavalcante, e também aqui está presente neste nosso primeiro bloco o professor João Aguirre, nosso professor de Direito Civil e coordenador da OAB, juntamente com o professor Gianluca. Nesse instante, então, temos prazer e honra de recebê-los aqui. Agradeço a presença de todos que se encontram aqui no nosso auditório em São Paulo e, ao mesmo tempo, que vocês todos do Brasil fiquem atentos para a gente discutir. Porém, para iniciar nossos debates e discussões e raio-x do problema, soluções, os caminhos de soluções, vamos então ouvir este vídeo. Vamos chamar o vídeo Alunos que prestaram a prova, a última prova. Vamos ouvi-los. E 9.469 candidatos inscritos no último exame da OAB, apenas 14,97% foram aprovados. O alto índice de reprovação levanta diversas questões relacionadas à aplicação e correção da prova. Para Leonardo Augusto, que tentou pela sexta vez a aprovação no exame, a correção das provas na segunda fase deixou a desejar. Eu achei a prova bem aplicada, uma prova justa, mas a correção foi decepcionante, porque a gente foi mal avaliado e fomos... e no momento do recurso a gente não tinha uma credibilidade de que aquilo seria bem avaliado, provavelmente porque seria avaliado pelo mesmo examinador. Então isso gera uma certa insegurança quanto ao método de exame, de recurso. Fábio Henrique, bacharel em Direito há 2 anos, também reclama do critério de correção utilizado na segunda fase do exame. Bom, achei a primeira fase uma prova bem elaborada, com graus de dificuldade nas questões altos, assim, mais justo. Dava para o aluno que tinha estudado, dava para ele responder. Mas a segunda fase deixa um pouco a desejar no que tange a correção dos recursos, ao gabarito da segunda fase e ao espelho de correção comparado com as teses argumentativas do aluno. Isso não foi muito respeitado, foi meio... O critério de correção parece que nem foi uma pessoa voltada ao direito que corrigiu, mas foi uma pessoa fora da área que corrigiu as provas da segunda fase. Adriana Firmino, que fez a prova pela 3ª vez, questiona o perfil dos examinadores indicados para a correção das provas. A sensação que eu tenho é que a prova é corrigida por pessoas leigas, por pessoas que não são da área, e isso prejudica o aluno. Por exemplo, eu agora fiz a segunda fase em administrativo. Era para eu ter obtido o meu êxito, segundo que os professores da área de administrativo que corrigiram a minha prova, né? Mas, simplesmente, o examinador passou o olho e não considerou nada do que eu tinha colocado. E os professores me dizendo que era uma prova que estava totalmente redonda.
que tinha nota suficiente para passar. E aí você entra com o recurso e, mesmo assim, o examinador não olha a sua prova. E aí eu fico com aquela dúvida. Quem está corrigindo a minha prova? Quem é o tipo de examinador que a FGV está colocando para corrigir a minha prova, a prova dos meus colegas? Muito bem. Muito bem, então, nós estamos... temos várias questões foram colocadas. Agora eu gostaria de, já que estamos diante de um problema nacional, o Brasil, que já enfrenta tantos problemas nacionais, agora, de repente, se depara com um novo problema nacional, que é essa reprovação em massa. De onde a culpa? Das faculdades, do próprio aluno, da prova, da OAB Nacional, do MEC? Todo mundo costuma imputar culpa aos outros, isso é um pouco da natureza humana. Porém, aqui nosso objetivo não é imputar culpa a ninguém, não. Nós queremos, desde logo, discutir mesmo a parte técnica. Então, João Aguirre, com a sua experiência, o contato que você tem com todos os alunos que fazem exame da OAB, o que você prospectou? O que você captou deles? O que tem de problemas? Para a gente ouvir em seguida Vivian, da Fundação Getúlio Vargas, e o Clóvis, da Fundação E da OAB. Bom, primeiramente eu gostaria de elogiar essa iniciativa, que eu acho que é fantástica, essa discussão em busca do aprimoramento do exame. É muito bom que a gente esteja aqui e tenha esse canal aberto para a gente poder discutir. As críticas aqui vão ser feitas de maneira construtiva no sentido de se aprimorar, de se buscar um aprimoramento. Não tem nenhum intuito de crítica destrutiva ou deletéria, mas são críticas construtivas. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: a primeira questão que eu colocaria seria o seguinte: qual é a finalidade do exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil? Seria, no meu entender, verificar se o candidato tem o conhecimento básico para o exercício da advocacia. Só que, no mais das vezes, o que eu vejo na exigência de algumas questões, tanto da primeira fase, especialmente da segunda fase, é uma exigência que ultrapassa essa finalidade. Porque eu vejo em vários gabaritos uma exigência de que se conheça um determinado doutrinador. E nós teríamos que lembrar que nós estamos, especialmente na segunda fase, nós estamos diante de um candidato que está lá fazendo uma prova com 4, 5 horas, dependendo da sua desenvoltura, com pouco material, apenas um código, e que não lhe pode ser exigido que conheça todos os doutrinadores e qual é a opção de cada um, a opção doutrinária de cada um. Então, esse tipo de questão, eu acho que deixa uma margem muito grande para a discussão e para a controvérsia. Se exigir que o candidato da OAB tenha um conhecimento de toda a doutrina nacional e do que fala cada doutrinador de uma área específica. Isso, eu como advogado, posso dizer que vários advogados mais velhos, mais antigos, não têm esse conhecimento. Eu acho que vem a ultrapassar um pouco a ideia originária do próprio exame de OAB. Perfeito. Professor Clóvis, que é o diretor acadêmico do exame da OAB, o coordenador acadêmico do exame da OAB. Eu repito o que você comentou, quer dizer, festejo o fato de estarmos aqui e, inclusive, dizer que a FGV não tem nenhum interesse em permanecer fora dessa possibilidade de interação, de interagirmos com um objetivo comum, que é de valorizar o exame da ordem. Acho que, como premissa, devíamos reafirmar a necessidade do exame, uma vez que a gente percebe, na avaliação que podemos depois detalhar, que grande parte dos candidatos, quer dizer, eu vou chamar a partir de agora dos examinandos, não mostram aquele mínimo para o exercício da advocacia a que você se refere. Não acredito que as questões sejam formuladas fora de um limite que possamos julgar razoável. Até porque a nossa pré-condição é essa, quer dizer, nós devemos cobrar aquele mínimo que um aluno graduado numa boa escola possa, para o exercício efetivo da advocacia, realizar. Então, nós não pensamos nunca em detalhes e minúcias. As nossas questões procuram sempre ser questões
que envolva o raciocínio lógico, que resolva o conhecimento acumulado e não o momentâneo adquirido às pressas num curso realizado emergencialmente. Então, nós temos quase certeza que estamos no bom caminho, estamos na boa luta. Queria, antes também, dizer que o professor Ofírio Cavalcante, doutor Ofírio, não podendo estar aqui conosco, indicou-me, eu não sei se eu estou à altura de representá-lo, de modo que gostaria de deixar também aberta essa possibilidade. Na verdade, estarei falando mais em nome da FGV, onde exerço a função de coordenador do núcleo de concursos. Mas, de qualquer forma, como o doutor Ofírio me designou, estou representante da OAB. Acredito que a gente possa, ao final desse debate, desse nosso encontro, chegar a alguns denominadores que possam nos permitir uma ação mais efetiva nos exames que viremos a realizar. Muito bem. Então, acaba de falar o professor Clóvis Bittencourt, que então é o coordenador acadêmico do exame da OAB. E agora, então, vamos ouvir aqui a doutora Vivian Rauneit. Primeiramente, eu quero agradecer o convite também, estou aqui em nome da FGV e estamos aqui para deixar bem transparente a questão dessas dúvidas que os examinandos têm em relação ao exame, de questões da correção, da nossa banca, que é altamente qualificada e sempre busca questões da vivência, da prática do examinando durante o curso de Direito e não busca apenas pegadinhas ou questões que ultrapassem o limite da experiência, né, e do conhecimento que o examinando tem que ter para prestar esse exame. Nós estamos aqui justamente para construir junto com vocês e esclarecer todas essas dúvidas que os examinandos sempre querem sanar e estamos aqui para construir, somente para construir. Já uma pergunta, está se imaginando ou discutindo ou pensando em mudar o formato da prova da OAB? Ou o formato é este? Questões alternativas na primeira fase, depois um problema ali, construção de uma peça, mais questões dissertativas. Essa estrutura de perguntas e de provas, é isso mesmo? Ou se pensa em mudar? No momento, nós não estamos pensando em mudança na estrutura da prova. A prova, ela sempre tá buscando ser atualizada, mas a estrutura nós buscamos manter ainda e vai entrar uma matéria que é a filosofia do direito, provavelmente ano que vem, para o 10º exame, mas a construção da prova, ela tá sendo preservada no momento. Nesse instante. Nesse instante. Professor João Aguirre. Eu gostaria só de reiterar e que pediria, como nós estamos aqui numa discussão que visa um aprimoramento, que se verificasse que existem vários gabaritos em que aparece evidentemente a doutrina esposada por apenas um doutrinador. Isso é uma dificuldade muito grande, especialmente numa prova de segunda fase, porque o aluno não tem condições de analisar a doutrina de todos os doutrinadores naquele momento com aquele tipo de pressão. Esse tipo de argumento é um argumento que eu ouço de todos os professores coordenadores, de todos os alunos, no sentido de que essa dificuldade, essa exigência, ela traz um desvio, acho que na finalidade do exame, que seria perquirir se o advogado, diante de um caso concreto, ele tomou a solução adequada. Se ele tomou a solução adequada, isso deveria ser considerado. Essa crítica construtiva vai ao encontro de uma outra, que é a questão relacionada a alguns, reconheço, a banca tem todos os esforços, a dificuldade de se fazer um exame dessa magnitude, mas especialmente de se encontrar pessoas aptas a promover uma correção adequada. O que eu vejo nesses rincões num país continental como o Brasil é que a correção, na maioria das vezes, ela não é uniforme e que em várias situações se peca na correção de segunda fase. Eu tenho vários alunos que chegam lá e mostram para mim: professor, olha, eu não passei, o examinador está dizendo que eu não coloquei isso, mas está aqui. Ou, às vezes, não foi colocado o exato artigo, mas o fundamento é exatamente o que diz o artigo.
Então, me parece que o examinador falou o seguinte, bom, não está o artigo aqui, eu vou tirar a nota, mas o que está dito no artigo está lá. Isso é uma questão que eu gostaria de colocar, porque essa é uma preocupação bastante grande e que vem em busca do aprimoramento do exame. Sem sombra de dúvida. Então, ouvimos nesse instante João Aguirre, coordenador do curso da UAB, da rede de ensino LFG. Professor Clóvis, já chegou ao seu conhecimento todas essas questões, esses questionamentos, mas vai refinando, cada vez a gente vai refinando mais. Isso tudo já chegou ao seu conhecimento? Já pensou sobre essas matérias todas? O que é que o nosso coordenador acadêmico está pensando sobre essas matérias? Acho que aqui temos dois pontos distintos. Primeiro, acho que, respondendo ao questionamento de uma das candidatas, de uma das examinandas, as bancas da OAB, compostas a partir das ligações que a FGV tem na área jurídica no Rio de Janeiro, fazem sempre uma possibilidade de intermediação entre a academia, há sempre representantes de professores envolvidos nos cursos de graduação de ciências jurídicas, a magistratura, a gente sempre compõe com alguns membros da magistratura, e o exercício da advocacia. De modo que nossas bancas serão sempre compostas por representantes dos diferentes segmentos envolvidos na formulação de uma boa questão. Não é? Acho que essa é a primeira resposta, que todas as pessoas envolvidas no processo são advogados formados no exercício da profissão nos diferentes possibilidades de atividade. Podem ser representantes da universidade, podem ser representantes da magistratura, podem ser representantes do exercício direto da advocacia. A segunda coisa em relação à formulação do gabarito da prova discursiva, é uma tarefa meticulosa, detalhada, que envolve várias instâncias de avaliação. Não é, desculpe a expressão, tirar do bolso do colete de um avaliador, a solução é essa. Acho que mais à frente haveria oportunidade de dar detalhes de qual o procedimento, ou quais os procedimentos e rotinas que adotamos para a formulação deste gabarito. De modo que a aplicação do gabarito é que torna, muitas vezes, porque você não tem brechas. Quer dizer, no instante que a gente define o gabarito, a brincadeira que fazemos entre nós, a partir daquele momento você não acha mais nada. A gente sempre diz, quem acha não tem certeza. O que nós cobramos dos avaliadores é a aplicação rigorosa dos critérios que foram pré-estabelecidos. E temos um programa de computação que nos permite acompanhar passo a passo, dentro de um limite de acerto e erro razoável. Nós acompanhamos todo o processo de avaliação, que envolve um contingente razoável de pessoas. Nós trabalhamos, em média, com 120 avaliadores. Nós temos que corrigir alguma coisa em torno de 40 mil provas em 15 dias, então temos que envolver um número grande de profissionais da área, mas todo o processo é meticulosamente acompanhado, com eventuais intervenções quando se percebe alguma dificuldade. Porque a gente tem certeza, do ponto de vista de ordenamento, do ponto de vista de critérios, a gente tem quase certeza que a gente pode afirmar que estamos fazendo um bom serviço. Isso, agora, uma coisa, os nomes desses examinadores, não de quem vai corrigir é um batalhão, é um exército que tem que mobilizar, né? Mas pelo menos os nomes dos examinadores de cada prova, porque é tão comum no Brasil, nesses processos democráticos, toda a banca de concurso sabe quem são, a tendência deles, o que eles já escreveram, tudo e tal. Isto não seria o caso de se divulgar o nome dessas pessoas, de cada concurso, de cada prova? Olha, parece-me que há uma definição para quando se faz um concurso público para a magistratura, há uma determinação legal que obriga a publicação dos nomes. Exatamente. Na verdade, a gente tem muito receio disso, porque, primeiro, a gente razoavelmente está definindo a tônica da prova. Se a gente conhece a obra de uma pessoa, a gente tem quase certeza, indicamos o desembargador X para fazer parte da banca. O desembargador X tem 3 ou 4 obras publicadas. Por mais que ele se esforce, é claro que esta questão que ele formula tem um pouco o seu próprio estilo. Então, a gente julga que essa é
manter a banca em segredo, eu acho que é garantir a igualdade de oportunidades. Quer dizer, e acho que no nosso caso, como nós não temos uma pessoa, nós temos 8, 10 pessoas participando, se envolvendo na formulação, de modo que não há... E o que a gente tem muito receio é que no instante que publique o nome, a privacidade desse profissional fique comprometida. Num país como o nosso, em que escrúpulos nem sempre são respeitados no seu limite, né, a gente tem certeza, porque, deixa eu fazer um comentário que pode ser útil, né? Regra geral, colocamos nos contratos de trabalho, de convite que fazemos, colocamos que a pessoa não deve ter nenhum vínculo sanguíneo até a terceira geração. Só que você pode ter um amigo muito mais próximo, que é o seu irmão, não é seu irmão biológico, mas o seu irmão de vida. E, obviamente, isto aí, quer dizer, é uma questão de caráter. Quer dizer, o envolvimento, a publicação do nome pode criar situações de mal-estar que nós não gostaríamos de... E acho que alguns professores talvez até recusassem o convite pela vinculação que esse fato poderia gerar. Então, a gente acha que, nós achamos que manter os nomes, e não são poucos nomes, normalmente, depois eu vou demonstrar aqui, a elaboração da prova envolve 4 ou 5 instâncias de avaliação, então a gente tem em cada área de conhecimento pelo menos 10 nomes nas diferentes áreas. Então, acho que, por um critério de segurança, a gente preferia manter sigilado a relação de nomes envolvidos. Professor João Aguirre. Não se nega, em hipótese nenhuma aqui, professor Clóvis, a lisura e a seriedade da Fundação Getúlio Vargas no momento da formulação da prova e etc. O que eu volto a bater na tecla é o seguinte, é a questão do gabarito. O gabarito, às vezes, aí peço licença para discordar de Vossa Senhoria, porque o gabarito, às vezes, não vem com toda essa firmeza de que se exige. Um exemplo a gente pode trazer seria o da penúltima prova de direito penal, que foi lançado um gabarito que causou uma comoção nacional. Até o doutor Ofir chegou a se manifestar expressamente sobre esse gabarito da prova de penal e se alterou o gabarito a posteriori. Vários dos candidatos foram aprovados em sede de recurso, o que, volto a insistir, demonstra que esse gabarito ele precisaria estar um pouquinho mais afinado com, no meu entender, com a finalidade da prova, que é exatamente medir o conhecimento básico de um advogado que está entrando no mercado, e não exigir um conhecimento acadêmico de alguém que tenha um aprofundamento na matéria específica. Eu, por exemplo, tenho um doutorado, eu tenho um conhecimento acadêmico de um volume doutrinário, obviamente que me foi exigido no mestrado doutorado maior do que aquele sujeito que está, aquele candidato que está tentando passar no exame da ordem. E eu tenho visto em algumas questões, especialmente na minha área, uma exigência exacerbada do conhecimento acadêmico. Não sei se cabe... Não, vamos então... Pois se cabe nesse bloco. Nesse bloco, vamos então fechar este bloco. Nós estamos aqui então discutindo o exame da OAB, que já hoje é um problema nacional, e nós estamos contando aqui nos nossos estúdios do atualidadesdodireito.com.br com a presença de Vivian Rauneit, da Fundação Getúlio Vargas, com o Dr. Clóvis de Bittencourt, que é da Fundação, coordenador acadêmico do exame da OAB e, neste instante, representando o Dr. Ofir Cavalcante, presidente da OAB Nacional, e também, neste primeiro bloco, nós contamos com a participação de João Aguirre, coordenador da OAB dos cursos da Rede de Ensino LFG. Então, eu agradeço, nesse instante, a participação do João Aguirre. Nós vamos para o segundo bloco, com outro professor intervindo, e está pendente uma questão que o Dr. Clóvis, então, vai nos responder. Até já!